Quero te dar um banho, quero te dar um banho de chuveiro. Agora estou lavando os teus cabelos, deixando o sabonete escorregar. Fala galera, aqui é o Matheus do Amizades Grima Histórica e hoje eu vou mostrar pra vocês que os medievais tomavam banho. Sim, eles tomavam banho. O pessoal fica falando, medieval tomava banho, medieval, toma banho, tomava banho sim, medieval tomava banho e eu vou mostrar pra vocês como os medievais tomavam banho. Bem, vamos começar. Da onde, mais ou menos, ali surgiu a instituição do banho na Europa? A instituição do banho na Europa vem dos romanos. Os romanos tinham o famoso bacanal. O que é o bacanal? O culto a deus Baco, que é o deus Dionísio comparando a Grécia. O deus do vinho, das festas, da sacanagem. E por isso que bacanal hoje em dia significa o que significa. Porque o culto ao Baco era uma orgia maluca num banho. Mas os romanos tinham o costume de tomar banhos, e os banhos eram eventos sociais. Você não ia no banho só para se limpar, você ia para conversar, você ia para transar, você ia para fazer um monte de coisa no banho, além de tomar banho. Tomar banho era o menor dos motivos para você ir tomar banho. Então, os romanos tomavam banho e era um evento social. O que acontece? Os romanos deixaram em vários lugares suas construções. Isso incluía casas de banho. Quanto mais perto de Roma, mais casas de banho existiam. Quanto mais longe de Roma, menos casas de banho existiam. Além disso, quanto mais para cima, quanto mais acima da linha do Equador, mais frio. Geralmente, tem altitude, tem várias outras coisas que mudam esse cenário, mas geralmente, quanto mais para cima da linha do Equador você vai, mais frio fica. E também mais longe de Roma fica. Então, países como a Inglaterra fazia frio. Também tinham poucas casas de banho, porque os romanos não foram tão longe na Inglaterra e ficaram por muito pouco tempo lá. O que significa? Que na Inglaterra medieval sobraram poucas casas de banho, nenhuma talvez, eu não sei exatamente. Talvez uma, duas, mas poucas casas de banho romanas sobraram na Inglaterra durante o período medieval. Então, não era tão comum, até porque fazia um puta frio na Inglaterra, especialmente no inverno, você tomar banho. Claro, você podia tomar banho várias vezes ao ano, especialmente no verão. O verão é quente, o pessoal gosta de pular nos rios, tomar banho de rio. No inverno ninguém vai querer tomar banho, porque não tinha água quente. A água era gelada. E você ia no banho, você tinha que pagar. Você podia tomar banho de rio sendo pobre, porque não tem que pagar para tomar banho no rio. Mas, por exemplo, o rio Tâmisa era um mar de cocô já na Idade Média. Você tem várias leis da época da Idade Média que diziam que os plebeus, os camponeses, etc., eles não podiam tomar banho nos rios porque fedia merda aquilo ali. Por que fedia merda? Porque era coberto de merda aquilo ali, cara. Então, os rios já fediam desde a Idade Média, eles continuam fedendo hoje. Você vai ali no Tietê, irmão, esquece, aquilo ali fede pra caralho. Aqui também, eu moro do lado de um valão, eu desço ali pra pegar ônibus, aquilo fede pra caralho. Então, os rios já fediam desde a Idade Média e pessoas tomavam banho nesses rios. Eu não sei se o pessoal toma banho no Tietê, mas de vez em quando você vê um pessoal tomando banho em umas águas muito questionáveis. A mesma coisa acontecia lá atrás, você tinha leis querendo evitar isso. O que significa? Que as pessoas tomavam banho nesses lugares. Até no lugar fedendo as merdas, as pessoas pulavam para tomar banho. Imagina num rio limpinho, porque só as grandes cidades iam ter um rio fedendo a merda. Uma cidade pequena não tem um rio que fede tanto. Isso vale tanto para hoje quanto para antigamente mais ainda, que as cidades eram menos povoadas. Então tá, a gente já estabeleceu que as pessoas tomavam banho de rios. Mas em lugares onde tinha um inverno não tão rigoroso, como no sul da Itália, ali no centro da Itália também, ou então em certas partes da França, na Península Ibérica, e nesses lugares que também tinham dezenas e dezenas de casas de banho romanas, as pessoas iam às casas de banho romanas e tomavam seus banhos. Quantas vezes? A gente não sabe. Santo Agostinho.
Santo Agostinho, a maioria de vocês conhece, eu acho ele muito pirado das ideias, mas tem uma coisa que eu preciso dar em favor dele. Existe uma frase atribuída a Santo Agostinho. Ele era dito que era uma pessoa que tomava 2 banhos por dia. O cara, do início do período medieval, tomava 2 banhos por dia. É mais do que muita gente toma hoje, especialmente na Europa. Então, teve um outro clérigo, né, um outro religioso, não sei se era padre, sei lá que porra ele era. E ele perguntou pro Santo Agostinho: por que você toma 2 banhos por dia? E o Santo Agostinho respondeu: porque eu não tenho tempo para tomar 3. Ou seja, o que isso estabelece pra gente? Que existiam vários tipos de pessoas com várias visões diferentes sobre o banho na Idade Média. Tinha gente que não achava normal tomar 2 banhos por dia. Tinha gente que achava que se pudesse tomava mais. Ou seja, assim como hoje, tomar banho não é uma coisa que todo mundo concorda em frequência. Eu, fora da pandemia, né, eu tomava 3 banhos por dia. Agora que eu não saio tanto de casa, eu tomo 1, 2. Se eu tiver num dia que eu tô suando muito porque tá um calor desgraçado aqui, que em Niterói faz um calor desgraçado, aí eu posso até tomar 3. Mas não saindo de casa, eu não tomo 3 banhos por dia como eu tomava. Tomo 1 ou 2. E isso também funciona para eles, né? No inverno eles tomam menos, no verão eles tomam mais. Qual é a frequência? Vai depender da pessoa, vai depender da época. Então a gente sabe que existe ali uma frequência e que para alguns eram 2 vezes por dia. Entretanto, para outras pessoas era menos. Os clérigos, né, o pessoal da igreja, tinha uma visão dúbia do banho. Tinha pessoas que diziam que os clérigos deveriam tomar 1 a 2 banhos por ano. Ou seja, praticamente banho nenhum. Muitos santos eram glorificados por nunca terem tomado banho em suas vidas. Ou seja, essa questão do banho, às vezes não tomar banho era vista como uma coisa sacra, uma coisa que te sagrava. Por quê? Eu vou entrar mais no porquê daqui a pouco, mas eu vou explicar o porquê. E tinha essa recomendação dos clérigos tomarem 1 ou 2 banhos por ano. E existiam os banhos clericais, que eram os banhos, banhos claustros, né? Eles eram feitos nos monastérios. Então os monastérios tinham seus próprios banhos para os frades, freiras, monges tomarem seus banhos sem precisarem dos banheiros públicos, porque os banheiros públicos você entrava todo mundo peladão. Às vezes unissex, né? Os homens tomando banho dos lados das mulheres, tudo no mesmo lugar. Então, todo mundo pelado não era uma coisa boa para os monges. E era por isso que a igreja via o banho com maus olhos, porque o banho era público. O banho privado não era tão comum, ele era mais para nobres e também para o clero. Então, essa instituição do banho público era mal vista, porque o pessoal ficava todo mundo junto, pelado, e a igreja não queria que o pessoal transasse ali. E isso acontecia muito frequentemente. Inclusive, casas de banho, hoje, querem dizer puteiro, é um prostíbulo. E na época significava a mesma coisa, né? A frase ganhou, a palavra ganhou esse sentido. Porque realmente muitas casas de banho se tornaram prostíbulos. E alguns banhos privados eles eram feitos mais ou menos para ser prostíbulos ali de nobres, né? Os nobres traziam as mulheres e tomavam banho junto com elas. E não deixa de ser uma espécie de prostíbulo. Então a igreja lutava contra a ideia do banho, não porque o banho em si era ruim, mas porque ver outras pessoas nuas, sentir atração, transar com essas outras pessoas, era ruim aos olhos da igreja. E por isso que ela não recomendava que se tomasse banho. Inclusive, o banho privado, você também pode ali, estando nu e passando a mão pelo seu corpo, sentir ali alguma coisa e se masturbar e não sei o que, e a igreja não queria que você fizesse isso. E por isso a igreja não gostava da ideia do banho. Mas eles recomendavam você limpar de outras formas, você pegar um pano, passar no rosto, etc. E também tomar banho 1 ou 2 vezes por ano para os clérigos. A igreja não dizia que as pessoas deveriam tomar banho 1 ou 2 vezes por ano. Inclusive tem uma outra frase da igreja, né, um pedido que um bispo fez para um senhor, não lembro agora se era rei, barão, alguma coisa assim, e que esse pedido o bispo, ele falava: por favor, proíba que as pessoas tomem banho nos feriados, né, nos dias santos. Então, as pessoas tomavam banho até nos dias santos. Não tinha isso de eu vou tomar banho só 1 ou 2 vezes por ano, porque até nos dias santos as pessoas estavam lá tomando banho, as pessoas gostavam de tomar banho. Claro, você tinha que pagar um dinheiro para poder entrar no banho público, ou tu podia tomar um banho de rio, sei lá.
tu faz o que tu consegue fazer. Se tu tiver muito dinheiro, tu pode ter um banho na sua casa, né? Que nessa época não era comum. Você tinha na sua casa só ali as camas para vocês sentarem, dormirem, deitarem, essas coisas. E tinha também uma reserva ali de comida. Às vezes você tinha um fogão ali na sua casa. E geralmente era isso. Se você tivesse mais dinheiro, você poderia ter ali um banho, uma cozinha mais bem equipada com um forno. Mas esse não é o ponto do vídeo, vamos voltar ao banho. A partir do século XVI, ou seja, depois do período medieval, o banho foi perdendo força, porque existia uma teoria nova que dizia que a água entrava pelos poros no corpo e deixava os órgãos frágeis. Porque, bem, se você se imaginar deixando seus órgãos boiando ali na água, realmente eles iam ficar frágeis. Mas a água não entra no nosso corpo pelos poros, a gente sabe disso hoje, então não dá merda tomar banho. Mas essa ideia veio, e também veio possivelmente como uma forma de contra-reforma para a igreja protestante, porque a igreja católica ela vinha, durante o século XVI, sendo muito mais rígida e muito mais restritiva com as suas medidas. Então muitas casas de banho fecharam durante essa época. Quer dizer que as pessoas não tomavam banho? Não. Elas poderiam estar tomando banho em rios, elas poderiam estar tomando banhos em outras casas de banho, porque a gente não sabe se essas casas de banho que fecharam eram mais prostíbulos do que casas de banho, porque existiam casas de banho mais voltadas para isso e outras menos voltadas para isso. Então, a instituição do banho era muito comum na Europa. E tem muita gente que vai dizer: ah, mas eu ouvi dizer ali que as casas de banho vieram do Islã. E isso não é verdade. O próprio profeta Maomé, Mohammed, eu não sei falar árabe, então desculpa aqui. Mas o próprio profeta Maomé, ele diz: cuidado ao conquistar as terras dos não muçulmanos, dos não islâmicos, porque lá eles têm banhos onde as pessoas se despem e tomam banhos nus na frente dos outros, que era uma prática vista com maus olhos pelo Islã. E o que aconteceu? O Islã entrou na Península Ibérica e lá encontrou as casas de banho romanas. E os islâmicos adoraram as casas de banho. Porque, como eu disse, né, mais perto do Equador, especialmente ali no norte da África, faz um puta calor. Então tomar banho ali é uma delícia. Quer dizer, eu nunca tomei banho lá, mas eu imagino que deve ser uma delícia, porque aqui faz calor e tomar banho é uma delícia. Enfim, os islâmicos adoraram as casas de banho. Não os religiosos, só o pessoal menos religioso, porque os religiosos odiavam as casas de banho. Eles ficavam putos com os islâmicos tomando banho. Eles falavam que as mulheres islâmicas não deveriam tomar banho como mulheres cristãs ou judias, porque os islâmicos eles nunca gostaram da ideia das mulheres mostrarem seus corpos, tanto que elas usam burcas, véus, etc. Porque é como se fosse vendo uma parte mais importante de você, como se estivesse vendo sua alma, ou uma coisa próxima da sua alma, assim, como se estivesse vendo o seu cerne, uma parte vulnerável de você. Então, a instituição do Islã não gostava que as mulheres tomassem banho com cristãs ou judias, porque ver as islâmicas nuas fazia elas estarem todas no mesmo nível social na visão islâmica. E para os islâmicos isso não poderia acontecer. As islâmicas deveriam estar numa posição social acima. Afinal, eles que mandavam no lugar, né? Os islâmicos mandavam na Península Ibérica toda, durante a maior parte do período medieval. Então, havia muito essa visão contra as mulheres islâmicas tomarem os banhos juntos com as mulheres cristãs e judias. E eu não vou falar nem do banho unissex, que era extremamente comum na Europa. Os islâmicos com certeza odiavam essa ideia, porque um marido deixar a sua esposa ser vista nua na frente de outros homens, na frente de outras mulheres já não era algo legal. Na frente de outros homens, então esquece. Então essa instituição do banho era vista com péssimos olhos pelo Islã. E não só por essa questão de status social, mas é muito dito que as mulheres islâmicas elas não sentiam tanta atração por homens. Culturalmente, elas eram mais atraídas a mulheres cristãs, mulheres judias, mulheres islâmicas em si. E que nessas instituições de casas de banho, elas iam para se encontrar e transar entre si, um sexo lésbico. Então, os islâmicos também coibiam completamente essa prática, eles odiavam essa ideia de duas mulheres transando entre si, e vetavam, queriam proibir casas de banho, queriam proibir, porque era uma das poucas situações onde a mulher podia sair de casa sem a supervisão de seu marido. Então ela ia lá, transava com as amigas dela, fazia o que ela queria lá, voltava para casa, acabou. E a igreja
detestava isso. Em casos comprovados, né, que tiveram casos de mulheres que foram pegas, em cemitério. Cemitério era outro lugar que você podia ir sem a supervisão do seu marido. E que foram pegas algumas mulheres islâmicas transando em cemitérios. E foram completamente injustiçadas socialmente, foram postas à margem da sociedade e etc. Eu não lembro agora se teve alguma punição de morte, mas provavelmente teve punição de morte por isso. Mas os islâmicos, o povo islâmico adotou a prática de banho e ela foi para o Islã para ficar na Arábia toda, ali no norte da África, e ela foi adotada. E quando aconteceu as cruzadas, né, já para a Idade Média Central, mais posterior à queda do Império Romano, que era quando a prática estava mais viva, os medievais continuavam tomando banho, mas nós não sabemos com que frequência exatamente. Nós podemos supor, mas a gente não tem um registro falando, olha, as pessoas tomam banho mais ou menos com essa frequência. A gente não tem isso. A gente supõe que eles continuavam tomando banho porque nada diz que eles pararam. E a gente tem algumas interações entre os cruzados e os muçulmanos. E essas interações envolvem, às vezes, casas de banho. Vou dar dois exemplos aqui. Teve um cruzado que chegou numa casa de banho e viu o proprietário. O proprietário estava com um avental, porque os islâmicos eles não gostavam da ideia de ser vistos nus. Então eles tomavam banho de avental. Aí o cruzado chegou lá, europeu, né? E puxou o avental do proprietário para ver suas partes íntimas. E percebeu que ele era depilado. E do lado do cruzado estava sua mulher, também nua. Os dois nus. Ele ficou fascinado com a genital depilada do proprietário. E ele pediu para que ele fizesse o mesmo consigo, né, para depilar ele e depilar a mulher dele. O proprietário ficou injuriado. Ele ficou tipo, caralho, minha cabeça explodiu. Primeiro porque o cara puxou o avental dele. Isso era muito rude na visão islâmica. Era sei lá, era eu chegar na sua cara e cuspir em você. Basicamente isso. E além disso, ele ainda pediu pro cara depilar a mulher dele, que pra ele é tá tantando a cuca. O cara é maluco. Mas pro europeu isso tava ok, era comum. E outro exemplo foi de que veio uma garota para tomar banho, né? A garota com o pai. Os dois foram tomar banho. Então os dois estavam entrando no banho e o proprietário desse lugar ele ficou confuso. Os dois eles estavam com avental, né? Seguindo as regras islâmicas. Eles eram europeus cruzados. E o proprietário ele ficou confuso porque o banho não era unissex nas regiões islâmicas. Então ele ficou confuso e pediu para os servos dele irem perguntar se aquela pessoa era realmente uma garota ou se era um garoto, porque ele não conseguia ver, era uma pessoa muito jovem. Os servos foram e, ao invés de perguntar, puxaram o avental da garota, revelando seu corpo nu. E isso não aborreceu em nada o pai, ele tratou isso com toda a normalidade do mundo. Ele não se importou. E, de novo, para os islâmicos, isso foi uma doideira, uma coisa muito louca. Uma coisa que não fazia sentido para eles. Mas para o europeu isso era comum. Porque o europeu ele era menos restrito com questão à nudez. Apesar da religião cristã, que era a religião em voga na Europa, ser restrita com a nudez. Mas a questão da religião é que a igreja, apesar dela ter muito poder, especialmente nas cidades, ela não tinha tanto poder quanto a gente imagina hoje, né? Por exemplo, tem uma... é muito curioso isso, mas tem uma lei da igreja que obrigava os cristãos a irem à missa pelo menos uma vez por ano. O que isso significa? Que tinha gente que não ia nem uma vez por ano na porra da missa. O pessoal, eles eram religiosos, mas eles não seguiam tanto assim a palavra da igreja. Claro que isso vai depender do local. Numa cidade, por exemplo, cidade grande, as pessoas iam mais à missa. A igreja tinha mais poder. No campo ela tinha menos. Isso vai, obviamente, variar. Mas, no geral, a igreja tem muito menos poder do que a gente imagina que tem em certos aspectos e mais em outros aspectos. Mas, falando de modo geral, as pessoas não seguiam tudo que o Papa mandava, não. Hoje em dia, o pessoal fala para usar máscara, vê quantas pessoas estão usando máscara na rua. E isso é porque a gente tem a visão baseada na ciência, né? E que as pessoas deveriam, pelo menos, acreditar na ciência. Mas o pessoal segue o que quer. Tanto hoje quanto na época. E na época mais ainda porque os clérigos debatiam entre si. Tinha gente que falava, não tem problema tomar banho. Tem um clérigo do século XIV, XIII, que ele falava, eu tomo banho mesmo e eu vou no banho é pra ver mulher. E o cara era da igreja, porra. Então o cara da igreja tá admitindo que ele vai tomar banho e é pra ver as mulheres nuas e beijar e transar e foda-se. Tá ligado? E no Islã a mesma coisa. O povo adorava tomar banho, apesar disso ser mal visto pelo pessoal da religião. Entretanto, o povo islâmico tinha um pouco mais de reserva
mesmo cultural, né? Eles eram mais reservados culturalmente na questão da nudez e na questão de separar o banho por sexo. Os homens tomam banho pra lá, as mulheres tomam banho pra lá. E havia também a ideia de banho dos doentes. Os doentes deveriam se banhar, porque o banho ajudava a limpar a alma. O próprio batismo, que lava os pecados da pessoa. É um banho, é uma instituição de banho. Você vai lá e mergulha a porra do bebê várias vezes na água. Você dá um banho no bebê, afoga o menino, porra. Então os medievais tomavam banho. Olha esse bando de fotos de medieval tomando banho, vai. E aí vem um monte de gente falar que medieval tomava 1 ou 2 banhos por ano! Por causa da porra da recomendação do clérigo pros outros cleros tomarem 1 ou 2 banhos por ano. Sendo que o próprio clero não seguia essa recomendação. Isso não faz sentido nenhum. Os medievais tomavam banho, vários banhos por ano. Eu não sei. Obviamente, no inverno, uma pessoa, especialmente mais pro norte, ia tomar menos banhos, isso se tomasse banho. Eu desafio você a tomar um banho a 10 graus negativos sem ter água quente. Você não vai querer. Talvez ali, depois de 1 ou 2 semanas, você vá tomar um banho. Mas isso é porque a gente está nos dias de hoje em que a gente sabe que o banho ajuda a limpar e a ficar mais higiênico. Essa ideia só surgiu por volta de 1920 com a Belle Époque. Antes disso, o pessoal achava que banho é uma coisa que tem que fazer, mas não precisa ser todo dia, toda semana. E, obviamente, no verão o pessoal tomava mais banho do que no inverno. E isso fosse onde fosse, né? Porque na Europa, em si, ela fica muito mais alta, né, em termos de latitude, do que a gente imagina geralmente. Se for pegar um globo, você vai ver que a Europa está bem lá no topo. Então, está bem próximo do círculo polar ártico. Círculo polar ártico. Do que a gente pensa. Então, na Europa é mais frio do que a gente pensa geralmente. Então, realmente, lá no inverno, praticamente todo lugar fazia frio. Mas mesmo assim, em certos lugares fazia menos, como no sul da Itália, as pessoas podiam tomar banho tranquilamente. Em outros lugares, como na Escócia, fazia um frio do caralho, você não ia querer tomar banho no inverno. E também tinham menos banhos públicos. Na Escócia, acho que não tinha nenhum banho público, porque Roma nunca chegou lá. Então, realmente, vai variar de local para local, mas mesmo assim, as pessoas tomavam banho, tomavam banho de rio, tomavam banho em vários lugares possíveis, na porra da lagoa, ou então encher uma bacia na porra da sua casa, se você tivesse dinheiro para isso. Então tem várias maneiras de tomar banho, e isso era uma prática extensamente praticada na Europa. Os registros nos dizem isso. Se tem alguém tentando proibir alguma coisa, é porque tem alguém fazendo essa merda. Entendeu? Então, os religiosos reclamando, falando que você não deve tomar mais de 1 ou 2 banhos por ano, é porque tinha clérigo fazendo isso. Santo Agostinho tomava 2 banhos por dia, caralho. Então o medieval tomava banho sim, sacou? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, aprendeu que as pessoas medievais tomavam banho, caralho, manda isso pra todo mundo que te falar que medieval não tomava banho. Porque eu tomava banho sim, porra. Então, se você gostou do vídeo, deixa um like aqui pra ajudar meu trabalho. Se você quer ver mais vídeos como esse, se inscreva e ativa o sininho, que vai sair vídeo nesse canal toda semana. Então, se inscreve aí, ativa o sininho. E tem grupo aqui no Telegram na descrição. Então, acessa aí se você quiser participar e trocar uma ideia mais próxima. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!